Dia das Mães, noite de azulão. O Centro Esportivo Alagoano venceu o Maringá dentro de casa por 3-2. Um jogaço. Esse vídeo é um oferecimento Hospital do Coração. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto. Agora vamos embora pro nosso pós-jogo pra falar desse jogaço que foi CSA e Maringá. A gente falou essa semana que faltava aquele jogo na Série C que empurrasse o torcedor, que falasse: esse time consegue, esse time dá pra brigar por coisas maiores nessas competições. E aqui vou ser categórico, chegou este dia. Esse foi o jogo. O CSA venceu muito bem um adversário que não é apenas favorito à classificação. Falei aqui durante a semana, o Maringá é favorito a subir de divisão. Quiçá o título, um time muito bem organizado, um time muito bem treinado, um time que não abre mão dos seus conceitos, das suas características, e foi assim no estádio Rei Pelé. Mas a gente aqui tem que valorizar ainda mais a vitória do CSA. Era um grande adversário, mas que também enfrentou um grande CSA, tá? Que enfrentou um time grande, um time que também é organizado, um time que também é bem treinado. E aqui o protagonismo vai para o técnico Igor Magalhães, que sim, a gente alertou lá no início, lá no nosso pós-jogo da semana passada contra o Ipiranga, a ausência do Felipe Albuquerque e do Vidal, né? E que seria sim uma preocupação. Eu já alertava de lá que esse lado direito seria algo que o Igor teria que quebrar a cabeça. E a gente acabou acertando aqui, né, duas coisas, né? A gente falou dessa possibilidade dos 3 zagueiros, né, no nosso pré-jogo, mas também a gente falou que ele poderia abrir mão ali dos 3 volantes, né? Ele jogou com o Betão ali pelo lado direito, com o auxílio do Marcelinho, né? Então não foi o Betão ali sozinho como um lateral mesmo, né? Na prática, foi um pouquinho diferente, mas que a gente viu que sofreu um pouco ali com o Negueba, outro jogador que a gente também chamou a atenção. Quem acompanha o Maringá, né, não é algo que sou o melhor de todos, algo que só eu vi, não. Quem assiste o Maringá sabe da qualidade do Negueba e sabia que esse lado direito do CSA ia acabar sofrendo bastante, tá? E foi o que aconteceu. Negueba em 2 lances, né, 2 lances muito parecidos, inclusive Betão vai dar o bote de vez e ele, com o mínimo de espaço, a gente viu que ele daria trabalho, né? Aquele chute, aquela chapada ali no cantinho, ele acerta 2 vezes, né? Foram 2 gols que o Negueba tirou da cartola. O CSA deu muito espaço para ele. Talvez o erro tenha sido esse. Dar espaço, eles conseguem balançar, né, essa bola, girar essa bola de um lado para o outro, a bola volta para o Negueba. Ele, com um pouquinho mais de espaço para conseguir finalizar, ele acaba fazendo aquilo, né, dentro da área. A área acaba protegendo o atacante. Então, jogadores muito rápidos, desse drible mais curto, de velocidade, acabam conseguindo se sair bem nesse tipo de lance, né? O CSA tinha um problema, sim, do lado direito, e aqui a gente tem que dividir o campo em 2. Eu acho que ofensivamente o CSA foi muito bem, né? Alguns lances acabou chutando para fora, né? Mas ofensivamente eu gostei do CSA, né? Um time que criou, um time que estava assim muito intenso. A gente vai mostrar aqui alguns lances pra gente também analisar juntos, né? Tem uma jogada do Brian que eu achei sensacional, mas defensivamente o lado direito estava incomodando bastante, porque era algo novo, era algo que você teria que se adaptar e se adaptar dentro do jogo contra um adversário que sim, a gente sabia que ia explorar muito bem isso, né? E aí no primeiro tempo eu acho que o CSA fez um bom duelo. Tava um jogo muito parelho mesmo, que talvez o 2-1 do Maringá fosse enganoso, né? Talvez o placar mais justo seria realmente o empate, porque o CSA também criou, né? O Maringá, tirando os 2 lances aí, eu não lembro de uma grande chance, né? Teve um chute lá de fora da área que o Gabriel defende meio estranho, né? Joga pra fora, mas nada assim que a gente pudesse dizer, olha como é que o Maringá tá criando, diferente do início do segundo tempo. O início do segundo tempo do CSA foi muito ruim, conseguiu passar aquele início de jogo muito intenso, aquele início de segundo tempo muito intenso do Maringá sem sofrer gol, mas passou muito próximo. À medida que o time vai se encontrando na partida, o Igor já no intervalo já coloca o Baianinho ali pelo lado direito. Eu acho que o Marcelinho, como auxiliar ali do Betão, não funcionou, né? O Baianinho
entrou bem, fez uma boa partida, tá? Fez um bom segundo tempo. A gente esperava que ele entrasse para realmente fazer aquilo e nessa partida eu acho que ele fez, tá? Tornou uma boa solução, pelo menos nesse jogo. À medida que o tempo foi passando, o CSA conseguiu equilibrar as coisas novamente, né? Conseguiu empatar o jogo, né, com o Betão. Vai muito do Igor, de entender o que o jogo pedia, né? De ficar com um jogador a mais e aí se desfazer dos 3 zagueiros, né? Fazer as substituições um pouco mais ousadas para realmente buscar o resultado, né? Um resultado de empate para o CSA aqui seria ruim, tá? Dentro do planejamento do time, né? E o CSA é muito forte dentro de casa, então tem que aproveitar isso, e até aqui eu acho que o aproveitamento tá dentro do que o departamento de futebol disse lá no início da competição, né? Era vencer 9 jogos dos 10. Até aqui empatou um e venceu os outros, então tá dentro. Fora de casa vai ter que repor esses pontos perdidos contra o Anápolis, mas ainda tá dentro ali do planejamento e consegue passar por cima de um dos grandes, dos fortes aí da competição. Mas um CSA que, acima de tudo, mostrou força e mostrou que o técnico Igor Magalhães sim conhece o elenco que tem, né? Promoveu aí a entrada do Gabriel Vieira. A gente vai falar dele aí no decorrer da semana. Eu achei que ele entrou bem, porém tenho algumas ressalvas, mas nada negativo, é algo que eu acho que ele precisa aprimorar, tá? Mas tecnicamente é um jogador que eu acho que pode ajudar muito o CSA, né? Voltou o Gustavinho, né? O Gustavinho é um jogador que foi muito importante no ano passado, aqui ele entra muito bem e a jogada do gol foi dele, tá? Então, é um Igor que mostra muitas valências. É um técnico muito promissor, tá? E tem totais condições aí de ser um técnico muito vitorioso. No jogo de hoje, mais uma vez, ele mostrou que tem muita gestão, que conhece muito o time que tem e que é seguro das suas convicções e foi com elas até o final e soube mexer aí no momento certo. Vamos ver aqui alguns lances do jogo pra gente analisar junto, porque eu acho que foi um jogo interessante do CSA, tá? Aqui um lance do Brian, tá? O drible que ele dá aqui, né, de corpo, deixou o zagueirão rendido aqui, né? O Maringá que tem encaixes individuais. Então a gente veio falando disso, né, no decorrer da semana e a gente falou muito no nosso pré-jogo também, tá? Encaixes individuais é para você tirar realmente o espaço do seu time adversário, né? E aí você tem que ser um time muito intenso para aguentar marcar assim. E o Maringá foi assim até o final, inclusive quando estava com um jogador a menos, né? Lembrando que no jogo passado, o Maringá também teve um jogador expulso. Se a gente for olhar, eu acho que só contra o Londrina que o Maringá terminou com os 11. Então, são jogos que seguidamente o Maringá tem um desgaste físico maior, mas que mesmo assim eles terminam muito inteiros, né? Nem parece que tem um jogador a menos. E aqui foi mais um caso. Quando o CSA conseguia tocar essa bola de maneira mais rápida, né? Usar a velocidade dos seus jogadores, aí criava boas chances. Faltou explorar um pouco mais e testar um pouco mais esse goleiro aí do Maringá, que eu falei nos grupos de WhatsApp, né? Inclusive no grupo das páginas também. Esse goleiro tá estranho. E tudo que foi nele entrou, né? Então a gente comprova aí mais uma vez. Faltou o CSA isso, né? Testar um pouco mais o goleiro adversário. CSA pressionando lá em cima. Aqui o Thiago estou para falar. Aqui o lance do gol do Cachoeira. A falta que parece que o juiz deu gol contra. Aqui é gol do Cachoeira, cara, sinceramente. E aqui é mais um lance, né, de velocidade do CSA de atacar a última linha, dessa vez utilizando a bola longa, né. Em alguns lances o CSA venceu esses duelos aí na velocidade, e dessa vez o Thiago Marques aí, né, conseguiu levar a melhor, né. E aí o zagueirão, eu acho que foi o Tito, inclusive, que cortou aquela bola ali. E aqui é o lance do gol do Maringá, né, aqui onde a gente consegue ver bem, né. Passou, Negueba passou uma vez, né, passou por 2 aqui, e aí já desorganizou tudo. Betão ficou sem saber, né, o que fazia, foi de vez todo desequilibrado para conseguir marcar um jogador que tá de frente em velocidade, liso mesmo, e aí ele acaba fazendo aí o gol de empate. Logo depois, um lance que o Gabriel espalma para o meio da área, de novo foram de vez, o Negueba faz o gol da virada. Algumas bolas me incomodaram, que era essa daqui. Várias vezes jogadores entravam livre aqui nesse espaço, né? E aqui o Islam conseguiu fazer uma boa recuperação, mas dar esse espaço para o jogador de frente, né? Essa bola de retorno aí. Foi todo mundo e esqueceu o jogador aqui sozinho, tá? Então,
é algo que a gente também tem que chamar atenção. Jogando dentro de casa, a Série C ela não perdoa, tá? Não costuma dar outras oportunidades. Aqui o CSA teve uma grande chance com o Baianinho e ele acaba tentando fazer isso aí. Aí era chutar de esquerda. Ah, mas tinha um jogador na cola. Ah, não era a melhor posição do corpo dele, não estava tão bem posicionado assim para chutar. É melhor do que você fazer isso, né? Aqui ele tentou tocar para trás, aqui era melhor ele ter chutado de perna esquerda mesmo para testar o goleiro, né? Às vezes o goleiro aceita, às vezes ele espalma para alguém que tá chegando aqui para o rebote. E aqui o CSA vai fazer um gol de bola parada, né? Aí, Betão, né, foi muito criticado, né, dos 2 gols, né, que foi em cima dele, mas aí ele conseguiu, né, se redimir e fazer o gol de empate. Bem da verdade, tá, era uma missão, assim, complicada, né, o CSA jogando com 3 zagueiros, o Betão posicionado ali daquela forma, né, não era algo muito simples, né, não é algo que ele faz de maneira corriqueira, mas ali ele teve que ir pro sacrifício porque não tinha outro lateral, né, de ofício, então... Aqui eu também não. A minha crítica não vai ser tão pesada em cima do Betão, não, por causa disso. A gente já sabia que ia ter problemas no lado direito, né, do CSA e queria ser explorado pelo Maringá. Entendo o Felipe, talvez não acontecesse da forma que aconteceu, né? Mas, enfim, deu tudo certo no final. Mas. O Betão, inclusive, conseguiu ali se redimir com o gol dele. E aqui a jogada do Gustavinho, né? Um belo passe, tá? Eu não lembro quem foi que deu esse passe, aí eu vou reassistir o jogo, inclusive, pra saber quem foi que deu esse passe. Mas um belo passe achando o Gustavinho e faz uma bela jogada. E aí o Igor Bahia consegue finalizar, né? Pra fazer o gol. Então, assim, foi um jogaço, tá? Do CSA. Foi um jogo em que a gente esperava muito, né? Esse jogo em que o CSA se impusesse dentro de casa, que mostrasse que pode brigar por algo mais. Eu acho que esse jogo aconteceu hoje, né? Manda um recado para a competição. O Maringá não tinha nenhuma derrota. A primeira foi contra o CSA aqui, que dá muita moral. Agora falta para o CSA essa regularidade, né? Ter uma sequência de vitórias para dentro da Série C se estabelecer dentro do bloco de cima, né? Dos primeiros colocados aí. Eu já falei, do primeiro ao 8º, pouco interessa. Se classificam 8, mas o CSA precisa fazer uma gordura para que essa classificação para a próxima fase seja um pouquinho mais fácil. Esse jogo manda um recado importante para a competição, que é o CSA dizendo: eu tô aqui e tô para brigar por essa classificação, por esse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se isso vai acontecer na prática. Mas essa é a minha opinião, tá? Deixa aqui nos comentários a sua. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau. Vamos! Vamos! Porra! Que se trata, caralho!